Para você que está chegando agora, muito bem-vindo. Você está no nosso Balanço Geral, aqui é a nossa casa, onde na hora do almoço a gente retrata diversas situações e informações relevantes para você. E teve uma notícia que aconteceu na nossa região e virou notícia no mundo inteiro. Em um mundo onde a linha entre a ficção e realidade se torna cada vez mais tênue, a recente série da Netflix, tem muita gente comentando, Bebê Rena, não sei se você já assistiu, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar. Levanta questões perturbadoras sobre o fenômeno do stalking e suas consequências devastadoras. Este drama psicológico explora a obsessão de um indivíduo por uma jovem mãe, culminando em eventos trágicos que chocam a audiência. No entanto, o que poderia ser considerado apenas entretenimento torna-se uma reflexão assustadora quando confrontamos um caso real ocorrido aqui na nossa região. No início deste ano, lembro você que aqui na cidade de Uberlândia foi palco de um caso de stalking que deixou a comunidade em alerta. Um homem obcecado por uma mulher que conheceu através das redes sociais começou a segui-la, monitorando seus movimentos e invadindo a sua privacidade de maneiras cada vez mais intrusivas. A situação escalou a um ponto crítico quando a vítima sentiu-se aterrorizada e desamparada procurou a ajuda das autoridades locais. A similaridade entre o caso de Uberlândia e os eventos fictícios da série Bebê Rena não podem ser ignoradas. Ambos envolvem um perseguidor, cuja obsessão ultrapassa os limites da sanidade, levando a um comportamento até predatório, que ameaça a segurança, o bem-estar da vítima. Enquanto a série da Netflix oferece uma visão dramatizada e estilizada do stalking, a realidade enfrentada pelas vítimas aqui na cidade de Uberlândia, por exemplo, é um lembrete cru que a vida pode, infelizmente, imitar a arte de maneiras sombrias. A arte imita a vida e, às vezes, a vida imita a arte. Casos como o de Uberlândia e a série Bebê Rena servem como um espelho para a sociedade, refletindo nossas preocupações mais profundas com a segurança pessoal e a invasão da nossa privacidade. Eles também ressaltam a necessidade de educação, de conscientização sobre os sinais de stalking e as medidas protetivas que podem ser tomadas, jurídicas. É essencial que as vítimas saibam que não estão sozinhas e que há recursos disponíveis para ajudá-las. Campanhas de conscientização, apoio psicológico e legal. Além de uma resposta eficaz das autoridades, são fundamentais para combater esse tipo de crime. Essa série, que ficou muito conhecida mundialmente, está conhecida, Bebê Rena, que está lá no Netflix, e o caso de stalking aqui em Uberlândia mostram como a arte e a vida estão interligadas em um ciclo de imitação. Ambos destacam a urgência de uma abordagem sobre o stalking com a nossa sociedade, oferecendo às vítimas a proteção, o apoio necessário para enfrentar e superar essas situações traumáticas. É um chamado à ação para que todos, desde as autoridades até o público em geral, estejam vigilantes e preparados para reconhecer e combater o stalking em todas as suas formas. Eu aproveito essa hora que é tão importante, que é a hora do almoço, onde a família está sentada, muitos, acompanhando a nossa programação, para falar sobre esse assunto e trazer algo que foi notícia no Brasil inteiro e aconteceu na nossa região. Uma jovem aqui da cidade de Uberlândia foi presa aqui na nossa cidade e ela, que estaria desde 2019, praticando este tipo de crime, stalking é um crime desde 2021, contra um médico na cidade de Tuiutaba. Com situações para lá de assustadoras e esse médico, inclusive, resolveu conversar com a nossa equipe. Deixa eu chamar, inclusive, a nossa querida repórter, a Carolina Barros, para estar aqui ao vivo junto com a gente, porque ela acompanhou de perto toda essa história e vem acompanhando também a repercussão disso nas nossas redes sociais. Carol, obrigado por estar aqui ao vivo agora, assim,
do meu lado, para a gente falar sobre esse assunto que é delicado, é sério, que envolve inúmeras pessoas, mas especificamente sobre esse. Como é que foi o seu trabalho em relação a esse fato e principalmente o seu olhar em relação à repercussão disso tudo, até mesmo nas redes sociais? Olha, Rafa, aterrorizante é a palavra que foi utilizada por esse médico, pela esposa dele, que nesse momento preferiu não conversar conosco em gravação. Ela está muito abalada, assim como toda a família, né? Porque é toda uma família desestruturada e aterrorizada, conforme a palavra deles próprios, com uma situação de perseguição intensa, com uma situação de ameaças, que inclusive chegaram a virar ameaças de morte para a esposa desse médico, para que ela se afastasse dele. Porque tudo começou quando essa jovem que foi presa aqui em Uberlândia, uma jovem de 23 anos, ela teria tentado autoextermínio, suicídio, por 3 vezes no ano de 2019, lá em Ituiutaba. E ao procurar atendimento médico no setor emergencial mesmo, em uma unidade de saúde, esse mesmo médico a atendeu nas 3 vezes. E isso teria despertado nela uma paixão obsessiva e não correspondida, de acordo com ele. Atendimento que daí de repente se tornou nessa obsessão por parte dela. Exatamente. Na versão dela, na mente dela, ela teria criado uma situação de que aquilo ali não era por acaso. Ela ter sido atendida as 3 vezes em que ela tentou tirar a própria vida por um mesmo médico, para ela era uma situação que era de vidas passadas e que eles deveriam ser almas gêmeas, que eles deveriam ficar juntos mesmo ele sendo casado. E ele tem um casamento de 15 anos. É um casamento que inclusive há um filho hoje com 11 anos e que inclusive também foi vítima dessa perseguição toda, porque esse menino também chegou a receber centenas de ligações em um único dia. E as abordagens dela eram basicamente nisso. Ela pegou o telefone particular desse médico e ligava e mandava mensagens, que em um único dia, quando foi o ápice de tudo, aqui, exatamente, ela chegou a mandar 1.300 mensagens no celular dele num único dia, e nesse mesmo dia fazer quase 500 ligações. Imagine só o que é uma ligação atrás da outra e você não ter sossego no seu celular. Ele ia bloqueando esses números, né? Conforme ele nos disse, ele ia bloqueando os números que ela entrava em contato e imediatamente ela já aparecia com outro e outro e outro, e foram 450 números bloqueados por ele no celular. Ele me mostrou toda a lista. 450 números bloqueados, fora os demais que ele desistiu. Ele falou, agora não adianta mais continuar bloqueando tantos números assim. Ele simplesmente parou de atender. Eram ao todo 2.000 números diferentes que ela conseguiu para entrar em contato com ele. Agora é importante, Carol, deixar claro para as pessoas que esse médico, quando percebeu o que estava acontecendo, ele já automaticamente já procurou a polícia, já registrou a ocorrência, né? Exatamente, e não só um boletim de ocorrência foi feito. Foram 38, isso porque ele desistiu de continuar fazendo, porque segundo ele e a esposa, seriam 2 boletins de ocorrência por dia, por semana, que eles conseguiriam fazer, devido a tantas abordagens assim, mas ao longo de 5 anos, faça as contas de quantos dariam, né? Nossa. Então eles foram pedir medidas protetivas, essas medidas protetivas foram desrespeitadas por ela, ela se aproximava, ela ficava de madrugada na porta da casa das vítimas, esperando que a rotina do dia começasse, que ele fosse para o trabalho. Por exemplo, inclusive tem um vídeo aqui dele chegando de caminhonete no trabalho, era 7 horas da manhã quando ele chegou lá, e ela já estava perseguindo ele. Olha aqui, ó. Essa imagem aqui, anterior a ela, mostra um veículo vermelho perseguindo a caminhonete dele, e quando ele desce, ela já estava lá pronta para fazer a abordagem. A todo momento ele tenta manter uma distância, né? E ele nos disse que isso aqui era muito frequente. Ela chegou a correr mesmo, a pé, atrás da caminhonete dele por mais de 300 metros e pedindo para ele abaixar o vidro, e que ela precisava falar com ele. Falar com ele, nesse caso, era falar que eles deveriam ficar juntos. Há, inclusive, nas redes sociais dessa moça que está presa, uma pintura. Ela é artista, né? Ela pintava quadros, e há uma pintura de um médico, né, uma pessoa com um jaleco, com um estetoscópio, enfim, e com um coração na mão. E a legenda dizia, meu coração em suas mãos. Então ela tinha mesmo uma obsessão por ele, né? Uma fixação de querer ficar com ele. E a partir dessas
primeiras ameaças que não deram certo, dessas primeiras investidas, que ele manteve a distância, pediu para que ela procurasse outros médicos, os especialistas que ela precisava, né, que era psiquiatra, enfim, a especialidade dele é outra. Ele falou que não cabia atendimento da parte dele, ele negou atendimento para ela, pediu para ela procurar corpo de bombeiros, enfim, que pudessem salvá-la. Ela se mutilava e mandava vídeos para ele. Nossa. Ela mutilava o próprio punho, enfim, dizendo que ia se matar se ele não ficasse com ela. Isso tudo a gente está falando é a versão dessa família. E é uma versão aterrorizante de verdade, porque realmente tudo que era dito ali era muito chocante. A partir daí, quando ele disse, olha, realmente você tem que procurar outro médico, você tem que procurar uma especialidade que te atenda, ela passou a perseguir a esposa dele. Tem um outro vídeo que mostra o momento em que essa jovem de 23 anos e a avó dela, uma idosa de 70 anos, cercam o carro da esposa, agridem essa esposa do médico e roubam o celular dela. A partir daí um dossiê foi montado, enfim, com todas as informações de lá. Ela não conseguiu recuperar esse aparelho roubado e aí perdeu memórias. Imagine tudo que você tem no seu celular. Memórias Fotos, do filho pequeno, né? O filho hoje tem 11 anos, mas todos os registros de família, enfim, tudo que se perde quando se perde um aparelho celular foi perdido por essa família. Além disso, o emocional que foi abalado, a desestrutura familiar, um casamento de 15 anos que foi completamente tomado por uma invasora, né? Então é um prejuízo muito grande para essa família e são incontáveis as coisas. E né? o que chama a atenção é saber que a família dela, queira ou não, a ajudava. Você vê uma idosa, que é a avó, ajudando nessa agressão que aconteceu à mulher desse médico. Que inclusive também foi presa nessa ocasião da lesão corporal. A avó também foi presa. Nessa ocasião elas ficaram 2 dias na cadeia, tanto a jovem de 23 anos quanto a avó de 70 anos. Então eu fico imaginando o que essa mulher conversava com a família. O que ela passava para a família dentro de casa em relação a tudo isso que estava acontecendo. Exatamente. Então, olha que ponto. Agora, a gente tem reportagem, a Carol preparou uma reportagem com todos os detalhes, mas deixa eu aproveitar porque a Carol teve na casa desse médico, teve lá junto com a família. O que você sentiu? Olha, eu senti muita verdade no que eles disseram, principalmente no sentido de terror, de você ter a sua intimidade invadida. E isso é muito terrível, porque basta que a gente se coloque no lugar de uma pessoa que recebia por dia 1.300 mensagens, que recebia por dia 500 ligações, que teve o filho com o celular invadido também dentro da aula. Então, eu senti um temor muito grande e um medo de seguir com a vida. De, por exemplo, será que eu posso sair da minha casa o lixo para fora? Será que vai ter alguém me vigiando ou vai me coagir de alguma forma? Então eu senti um medo muito grande deles. E quando tem criança em casa, então imagine para a família como que seria desesperador. A criança vai sair, se deslocar e o medo de acontecer alguma coisa com essa criança. Exatamente, um medo muito grande de inclusive continuar na cidade onde eles têm toda uma vida construída. E numa cidade pequena, que todo mundo conhece, quase todo mundo, querida cidade de Ituiutaba, Pontal do Triângulo Mineiro, onde isso tudo aconteceu. Deixa eu agradecer demais a Carol estar aqui junto com a gente e convidar você a acompanhar essa reportagem detalhada. E fique à vontade, vai lá nas nossas redes sociais, o que você pensa sobre isso, qual o seu questionamento, a sua dúvida sobre isso. Stalking é um crime desde 2021 no nosso Código Penal e acontece. E essa história mostra exatamente isso.